E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jorge Dutra e esse é o Caiu na Prova. No vídeo de hoje vamos resolver 4 questões de concurso públicos envolvendo potenciação. Todas as questões que eu peguei foram tiradas do site Que Concurso e eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Então peguem seu material e venham comigo. Bom, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão do ano de 2016, organizada pela banca Instituto AOCP. A questão fala o seguinte: certo número Q é tal que seu quadrado é igual ao seu quíntuplo, dessa forma Q é igual a... Bom, o que a questão está querendo me dizer? A questão está me dizendo que eu possuo um número Q, que o quadrado desse número Q é igual ao quê? Seu quíntuplo. Então, quando eu pego essa informação que ele me dá e escrevo ela de forma algébrica, fica o seguinte: Q ao quadrado é igual a 5Q. Bom, de forma algébrica, foi isso que ele me disse. Porém, como é que eu resolvo uma questão que se apresenta dessa maneira? Pessoal, vamos lembrar primeiramente o que é um Q ao quadrado. Um Q ao quadrado não é a mesma coisa. Vou pegar até um exemplo mais fácil. Vou pegar um número ao quadrado. Um número qualquer ao quadrado. Vou pegar um 2. Um 2 ao quadrado seria o quê? Não seria um 2 vezes um 2? Um 3 ao quadrado não seria um 3 vezes um 3? Então, um Q ao quadrado é a mesma coisa que um Q vezes um Q. Isso daqui é igual a 5Q. Bom, até aí tudo bem. Deu para entender toda a lógica. O que foi que eu fiz agora? Eu separei esse Q ao quadrado. No lugar de eu escrever um Q ao quadrado, eu escrevi um Q vezes um Q. Por que eu fiz isso? Porque quando eu fiz esse processo, apareceu uma multiplicação de um lado da igualdade e outra multiplicação de um lado da igualdade. Sendo que essas multiplicações possuem um elemento comum, que é o quê? Como os dois estão multiplicando, eu posso simplesmente anular o elemento comum dos dois lados da igualdade. Eu vou anular um Q aqui e vou anular um Q aqui. Me restando, então, Q igual a 5. Então, essa é a resposta correta, letra A. Vamos à próxima questão. A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão do ano 2019, organizada pela banca Unesc. E fala o seguinte, ela: considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em duas ao atingir determinado tamanho, suponha que em uma cultura há 5,2 elevado à sétima dessas bactérias, e cada uma delas se divide em duas, dando origem à primeira geração. Cada bactéria da primeira geração se divide em duas, dando origem à segunda geração, e assim por diante. Em que geração o número de indivíduos será 5,2 elevado a 30? Primeiramente, vamos entender o que o enunciado está querendo me dizer. O enunciado me diz que existe uma determinada bactéria que, ao chegar a determinado tamanho, ela se divide em duas, dando origem a uma nova geração de bactérias. Pegando por um exemplo mais prático. Se existem 30 bactérias essas 30 bactérias, ao chegar a determinado tamanho, cada uma delas vai se dividir em duas, dando origem à primeira geração dessas novas bactérias. No caso, essa primeira geração seria o quê? Essas 30 bactérias vezes 2. No caso, seria 60 bactérias. 60 bactérias é a minha primeira geração. Minha segunda geração seria essas 60 bactérias vezes 2. No caso, 120. E assim por diante. E aqui a gente vai trabalhar da mesma forma. Voltando aqui para o enunciado, vamos circular algumas coisas importantes que ele traz. A primeira coisa é a cultura inicial, que é de 5,2 elevado à sétima. A segunda coisa é que ele quer saber em qual geração eu vou ter 5,2 elevado a 30 de bactérias. Eu vou anotar aqui para a gente ter uma visão melhor da cultura inicial. A cultura inicial é de 5,2 elevado à sétima. Se eu quisesse saber a primeira geração que eu teria de bactérias a partir dessa cultura inicial, seria eu pegar essa cultura inicial e multiplicar ela por 2. Quando eu faço esse processo de pegar a cultura inicial e multiplicar ela por 2, cai justamente em multiplicação de potências de bases iguais, porque eu tenho um 2 à sétima aqui e tenho um 2 aqui. E multiplicação de potências de bases iguais, eu resolvo da seguinte maneira: eu repito a base e somo os expoentes. Então, ficaria o seguinte: 5,2
7 mais 1, 8. Então, isso aqui é exatamente minha primeira geração. Se eu quisesse saber a segunda geração, eu ia fazer o quê? Ia pegar a primeira geração, o 5.2 à oitava, e multiplicar por 2. Ficando o seguinte, 5.2, 8 mais 1, 9. Então, esse 5.2 elevado à nona é minha segunda geração. Minha terceira geração seria eu pegar essa segunda geração e multiplicar por 2. Ficando 5.2 elevado à nona vezes 2. Logo, seria 5.2 elevado à décima. Isso daqui é minha terceira geração. Vocês conseguem perceber que ele vai seguindo o mesmo padrão? A cultura inicial era 5.2 a sétima. Primeira geração, 5.2 a oitava. Segunda geração, 5.2 a nona. Terceira geração, 5.2 a décima. Quarta geração, 5.2 a décima primeira. Como ele quer saber qual a geração que possui 5.2 elevado a 30, é fácil agora. Depois que a gente souber a lógica, tá mais fácil de resolver. É só eu pegar esse expoente 30, que ele me deu, e subtrair da minha cultura inicial. O expoente da minha cultura inicial era 7. Então, eu vou subtrair 7, me restando 23. Então, esse 23 seria o quê? Minha 23ª geração. Logo, a resposta correta é letra D. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, a terceira questão que eu trouxe para vocês, ela é do ano 2019, organizado pela banca Fundatec, e fala o seguinte: na seguinte expressão, 2 elevado a x menos 3 igual a 128, o valor de x para tornar verdadeira a igualdade é. Eu vou colocar aqui no papel essa expressão para a gente ter uma visão melhor. A expressão é 2 elevado a x menos 3 igual a 128. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar esse 128 e transformar ele em uma potência de base 2. Fazendo da seguinte maneira, eu vou fatorar ele. 128 fatorando. Eu vou dividir por 2, que me dá 64, por 2, que me dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, e por 2, 1. Então, 128 é a mesma coisa que um 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a mesma coisa que um 2 a sétima. Então, no lugar de eu pegar esse 128 e repetir ele, eu vou substituir ele por 2 a sétima, já que eles possuem o mesmo valor. Então, eu vou fazer o seguinte, 2 elevado a x menos 3 é igual a 2 a sétima. O que aconteceu agora? Apareceu uma igualdade entre duas potências de bases iguais. O que eu posso fazer com isso? Eu posso cortar as bases e me restar apenas os expoentes, ficando x menos 3 igual a 7. Logo, meu x é igual a 7. Está percebendo aqui que eu tenho menos 3? Quando passar para o outro lado, vai passar como mais 3. Então, x é igual a 7 mais 3, 10. Então, essa é a minha resposta. Resposta correta, letra A. Vamos para a próxima. A quarta e última questão que eu trouxe para vocês é uma questão do ano 2019, organizada pela banca FCC, e fala o seguinte: no século XVII, pensando em uma maneira de facilitar a execução de determinados cálculos, John e Henry publicam tabelas de expoentes de base 10, os chamados logaritmos de base 10, abrindo a possibilidade de transformar operações complicadas em operações mais simples. Aí ele dá essa tabelinha aqui e fala o seguinte: utilizando os dados da tabela acima para efetuar a operação. A operação, no caso, seria essa, que é de 13.132,57 elevado a 0,25. Chega-se a um resultado que equivale à fração. Bom, o que a questão está querendo aqui?
ela quer que eu pegue esse valor que eu tenho, que é de 13.182,57, jogue para uma potência de base 10 que eu possuo na tabela. Quando eu fizer esse processo, vai me gerar um resultado. Eu tenho que pegar esse resultado e transformar ele em uma fração que seja equivalente. Bom, até aí tudo certo. A primeira coisa que eu vou fazer é passar para cá, para a folha, esse valor que ele me dá, que é de 13.182,56. Isso daqui só para a gente ter uma visão melhor, né? Elevado a 0,25. Percebe aqui, ó, que esse valor, eu possuo ele na tabela. Esse valor está bem aqui, ó, na tabela. Então, o que acontece? Esse valor que está na tabela, ele é o resultado de uma potência de base 10 elevado a um determinado expoente. Sendo que esse expoente seria justamente 4,12. Então, quando eu tenho 10 elevado a 4,12, me resulta em 13.132,57. Então, no lugar de eu colocar esse valor que eu tenho, eu vou colocar 10 elevado a 4,12. Então, vai ficar o seguinte, ó. 10 elevado a 4,12, tudo isso elevado a 0,25. Só que assim, pessoal, eu não sou fã de trabalhar com número decimal. Eu prefiro pegar esse número decimal, transformar em uma fração e colocar ali. Para mim, é melhor. Então, eu vou pegar e fazer isso. Eu sei que 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, no lugar de eu colocar 0,25, eu vou colocar 1/4. Ficando aqui, ó. 1/4. Caiu em quê? Caiu uma potência de potência. Eu tenho uma potência aqui e tenho uma potência aqui. Então, vou multiplicar elas. 4,12 vezes 1/4. Quando eu faço isso, caiu em multiplicação de fração. Então, vou multiplicar o de cima vezes de cima e o de baixo vezes de baixo. 4,12 vezes 1 me dá 4,12. E 1 vezes 4 me dá 4. 4,12 dividido para 4 me dá 1,03. Então, no lugar de repetir de novo esse 4,12 e depois 1,4, eu vou colocar tudo como sendo 10 elevado a 1,03. E isso daqui eu tenho o resultado na tabela. Por quê? Quando eu tenho 10 elevado a 1x e esse x é 0,3, eu possuo resposta 10,72. Então, isso daqui é equivalente a 10,72. Esse 10,72 seria o quê? Minha resposta. Porém, como eu já disse na questão, ela não quer a resposta específica. Quer que pegue essa resposta e transforme para uma potência de base 10. Ou quer que transforme para uma fração equivalente. Então, eu tenho a resposta 10,72 e tenho que transformar ela para uma fração que seja equivalente a essa resposta. Quando eu paro para olhar aqui o enunciado, todas as frações que eu possuo, tanto em cima quanto embaixo, possuem números inteiros. Então, eu vou pegar esse 10,72 e transformar ele em número inteiro, ficando da seguinte maneira. 1.072 dividido por 100. Então, essa fração que eu acabei de criar aqui, ela é equivalente a 10,72. Porque se eu pegar 1.072 e dividir por 100, me resulta em 10,72. Só que o que acontece? Eu não tenho uma resposta que se apresente dessa maneira aqui, quando eu paro para olhar o enunciado. Então, eu vou simplificar ela. Vou começar simplificando por 2. 1.072 dividido para 2 me dá 536. 100 dividido para 2 me dá 50. Ainda não tenho a resposta. Vou simplificar de novo por 2. 536 dividido para 2 me dá 268. 50 dividido para 2 me dá 25. Agora sim eu possuo uma resposta. E
268 dividido por 25 é a mesma coisa que 10,72. Então, eles são equivalentes. E minha resposta correta é letra A. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar seu like, curtir, comentar, compartilhar com os amiguinhos e acionar o sininho de notificação. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.